Bora, moçada, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque as movimentações no mercado estão acontecendo, tanto para a possibilidade de chegada, quanto para a possibilidade de saída. Eu vou te explicar direitinho essa história do Galo querer o Vijaçante. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. E tem valores nessa história toda, tá? O Grêmio já cravou nos bastidores quanto deseja pelo Vijaçante. Mas o Grêmio também, nessa história toda, quer trazer alguém, quer reforçar. E as informações das últimas horas é que o Grêmio volta a carga por Arboleda. E tem um detalhe importante nessa história que pode ajudar o Grêmio nessa negociação, ou uma possibilidade de negociação com o São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque nessa quinta-feira o Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho. Os jogadores ganharam 3 dias de folga. A direção não encara como folga, encara mais como um descanso físico, um descanso da musculatura, algo necessário depois de tantos jogos, uma sequência de partidas. Os jogadores já estavam começando a se lesionar por conta da alta carga de partidas, de viagem e tudo mais. Então essa foi a explicação dada pelo diretor de futebol, Guto Peixoto, e o Grêmio se reapresenta nessa quinta-feira. Bom, nesta reapresentação, poderemos ter uma novidade. Eu estou falando do goleiro Jorge, que estava no Pelotas, emprestado pelo Gaúcho de Passo Fundo, e que o Grêmio acertou nos últimos dias a contratação deste atleta. Um jovem goleiro, 23 anos, foi titular na campanha complicada do Pelotas, né? O Pelotas acabou sendo rebaixado, um time que tomou muitos gols neste campeonato gaúcho, e o Grêmio viu como uma boa possibilidade. Bom, é importante que se diga, né? O Grêmio, para estar trazendo esse goleiro que esteve no Pelotas, um Pelotas rebaixado, que tomou muitos gols nesse campeonato gaúcho, é porque o Grêmio tem uma certeza, o Grêmio tem uma análise de que o problema do Pelotas não foi o goleiro. Convenhamos, né? Embora ele chegue para ser a terceira opção, é que a gente não poderia ter ido buscar outro goleiro se ele realmente fosse o problema do Pelotas. Tá claro que o Grêmio não entende que o Jorge foi o causador de todo o problema defensivo e de tantos gols que o Pelotas tomou nessa competição. Fato é, o Grêmio está adquirindo junto ao o Gaúcho de Passo Fundo 50% do passe do jogador. Tá, o Grêmio está adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta. O valor até o momento não foi revelado, tá? E ficou estabelecido neste contrato que, caso o Grêmio queira, ali na frente, tem o direito de exercer o poder de compra de mais 30% do passe do jogador, com um valor já pré-determinado também. Então o Jorge chega nessa quinta-feira, se reapresenta junto ao elenco tricolor nessa preparação agora para esse início de temporada. Acho que início de temporada ainda não, né? O início de temporada já foi lá em janeiro. Agora é mais essa retomada aí no Campeonato Brasileiro e as outras competições. A gente já passou por aqui, o calendário do Grêmio vai apertar demais. Mês de abril vai ser complicado, mês de maio vai ser complicado. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Mas time grande é isso, né? Eu estaria muito triste e todos nós estaríamos tristes do Grêmio não estar jogando uma competição continental, do Grêmio não estar numa Sul-Americana. Queríamos estar na Libertadores, é verdade, mas Sul-Americana também é importante, é o que está para nós e temos que ganhar, temos que disputar, temos que estar sempre lá entre as cabeças, entre os grandes, não é verdade? Bom, eu quero avançar com vocês, gurizada, para falar sobre mercado. Nós já esmiuçamos esse assunto diversas vezes aqui no canal, mas sempre surgem novidades. Até o dia 11, o Grêmio pode contratar jogadores, mas também o Grêmio pode perder jogadores, porque a janela interna aqui é para atletas que atuaram nos campeonatos estaduais. Então vejam só, qualquer jogador nosso que atuou no Campeonato Gaúcho pode sair. Assim como o Grêmio pode contratar qualquer jogador que disputou o estadual em outros estados também. É importante que se diga, nas últimas horas, o Thiago Fernandes, lá nos donos da bola da Rede Bandeirantes, lá em Minas, trouxe a informação de que o Atlético Mineiro sonda a situação do Vijaçante. A informação do Thiago Fernandes é de que essa história toda partiu através de um empresário que estava no Paraguai, inclusive num
treino da seleção paraguaia. E teria uma conversa ali nos bastidores, não sei se com o Vijaçante ou com o empresário do Vijaçante que estaria por ali, para saber detalhes de contrato, quanto ganha, o que ele quer para a carreira e tudo mais, fazer aquela sondagem, aquela análise e levar para o Atlético Mineiro. Informação do Thiago Fernandes, lá em Minas, como eu disse para vocês. Bom, o Vijaçante está num péssimo momento no Grêmio? Divide opiniões. Tem gente que acredita que o problema não é ele. Tem gente que acredita que o problema também é o Vijaçante. Única e exclusivamente o Vijaçante? Não. Aí tá muito errado. Não é única e exclusivamente o Vijaçante. Pode estar no bom momento, mas o coletivo não tá legal, né? São vários jogadores que não estão bem. E a gente não pode colocar só no Vijaçante essa culpa. O Vijaçante caiu de rendimento? Caiu. Mas o grupo todo caiu de rendimento. Então eu não posso crucificar o Vijaçante como o grande problema do Grêmio nesse momento. Dito isso, o Grêmio não pretende vender o atleta, tá? O Grêmio, quando o Palmeiras chegou por aqui e também fez a sua sondagem, o Grêmio colocou valores. Ó, menos de 13 milhões de euros a gente nem senta para conversar. Para conversar. Então o Grêmio entende ali que valores na casa dos 14, 15 milhões de euros seria o valor ideal, 13 para iniciar a conversa pelo menos. O Atlético não apresentou oferta, é importante que se diga isso, mas a sondagem está acontecendo. O Vijaçante é um cara de confiança do Quinteiros. O Quinteiros, quando chegou aqui, pediu a permanência não só do Vijaçante, como a do Cristaldo também. Então eu não vejo cenário para o Grêmio vender o Vijaçante nesse momento, a não ser que a proposta chegue assim, ó, na casa dos 12, na casa dos 11... 10 eu já não sei, mas que, sabe, começa um pezinho ali pro Grêmio, opa, peraí, aqui tem futuro. Só que tem um detalhe importante que me preocupa. O Grêmio vender o Vijaçante agora pode acontecer. Só que a reposição pro Vijaçante? Quem que o Grêmio contrataria aqui no Brasil para repor a saída do Vijaçante? Daqui a pouco cozinha o Galo. Olha só como ficou, né? Cozinha o Galo até o meio do ano e lá no meio do ano, sim, se for da vontade do Grêmio, uma boa proposta da vontade do Vijaçante, obrigado, passa a grana para cá, leva e aí busca uma boa reposição. Mas nesse momento eu acho perigoso vender o Vijaçante. Olha só, a gente já tá indo lá na frente, tá? O Galo não fez proposta, é importante que se diga, mas eu já tô deixando aqui a minha opinião e eu quero saber a tua, comenta aqui embaixo. Eu acho que não é o momento para vender, eu acho que é o momento para agregar. O Grêmio precisa de um jogador para saída de bola, o Grêmio precisa de um centroavante de área, eu concordo. O Grêmio precisa de zagueiro, pelo amor de Deus, o Grêmio precisa de um zagueiro pelo lado direito. E o Quinteiros precisa encaixar esse time todo. Um meia, daqui a pouco um meia armador ali na frente, enfim. Mas aí mais adiante, né? Vamos nas necessidades, começando pela zaga, né? Mas a gente precisa ter cautela. Se a gente começar a jogar tudo pro alto e colocar toda a culpa em cima do Vijaçante, a gente crucifica ele, queima o nosso atleta, queima o nosso ativo, e aí sim o Grêmio acaba se complicando ainda mais, tá? Mas essa é a situação que tá posta. Houve a sondagem diretamente ao staff ou ao jogador, aqui nós não temos a confirmação, mas o Galo está sim de olho no Vijaçante, tá bem? Bom, eu quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, porque como tem jogador que pode sair, tem jogador que pode chegar. Nas últimas horas, nós tivemos a informação revelada pelo Marco Souza, lá de GZH, de que o Grêmio demonstrou interesse mais uma vez em Arboleda. Zagueiro de 33 anos, que está no São Paulo, tem contrato por lá até 2027. Não é a primeira vez que o Grêmio sonda e tenta a contratação desse jogador. O Grêmio já tentou recentemente o empréstimo dele. O São Paulo até virou meio chacota por lá a proposta do Grêmio, não gostaram e tal, enfim. Mas aí a gente deixa esse assunto para o passado. O fato é, meus amigos, que o Grêmio ganhou um ponto importante nessa possibilidade de comprar o Arboleda. Porque se o São Paulo negava a todo custo e dizia nem chega que eu não vou vender, não tem negociação, agora nós temos uma outra situação. Porque o Grêmio conversou com o jogador e o jogador disse, olha, tô aberto, viu? Manda a proposta aí que a gente, pode ser que a gente sente e converse. O que o Grêmio fez? Cara, se tu quer vir pra cá, conversa com o São Paulo para eles receberem a proposta. Porque a gente tentou, os caras fizeram chacota e depois não aceitam nem conversar mais. Então tenta conversar com os caras aí, diz pra eles que tu tá disposto a vir pro Grêmio, que tu tá disposto a jogar aqui, que a gente tenta conversar com a direção. E é isso que o Grêmio conseguiu. O Arboleda
conversou e demonstrou ao São Paulo a vontade de deixar o clube e de ouvir a proposta que o Grêmio teria pelo jogador. Essa informação importante do Marcos Souza, porque o Grêmio está na necessidade. O Quinteiros já cobrou publicamente a direção nas últimas coletivas que chegaram reforços, mas falta ainda um zagueiro. E a gente está vendo a necessidade que o time está passando, porque o Rodrigo Eli não dá conta e agora está até lesionado. O Gustavo Martins, infelizmente, não foi bem. O Natan Felipe não tem as graças do treinador. Né? O Gemerson improvisado não deu certo. A gente precisa entender. O Gemerson não deu certo e talvez isso já seja de entendimento da comissão técnica também, mas pela falta de quem colocar por ali, vai jogando o Gemerson por enquanto. Então o Grêmio precisa entender, porque se não trouxer um jogador agora, se não reforçar a equipe agora, vai jogar aí, se eu não me engano, são 20 partidas até a abertura da janela lá no meio do ano. Então o Grêmio precisa se reforçar ou vai ter que jogar com a dupla Wagner-Leonardo. Show de bola, muito bem, mas do outro lado, um lado capenga ainda até a metade do ano, tá? O nome preferido da direção nos bastidores nesse momento é Arboleda. Diogo, e o Romanha? Romanha seria pro meio do ano. E aí entra a história que eu falei para vocês. Se aguentar até o meio do ano, vai ter que jogar com o Gemerson atuando improvisado e não tá bem. Ou outro jogador por ali que até o momento a gente não encontrou quem seria o ideal. Então hoje há essas duas possibilidades, só que o Grêmio vai ter que abrir os cofres para poder contratar o Arboleda, tá? 4 milhões de dólares. É isso que se fala lá em São Paulo. 4 milhões de dólares pela liberação do atleta, um jogador de 33 anos. A qualidade se discute um pouco, tem quem goste, quem não goste, quem acha muito valor, quem acha que é um jogador que complica no extracampo, um jogador que já tem idade, enfim, cada um vai ter a sua opinião, mas está colocado na mesa todas as possibilidades e eu quero saber o que tu pensa. Espera até o meio do ano e tenta uma outra contratação e vai jogando esse início aí com o Gemerson e Wagner Leonardo ou qualquer outro que tenha no nosso elenco hoje, ou vai com tudo no Arboleda, ou tu acha que tem um outro jogador aqui no Brasil que tem atuado nos estaduais que o Grêmio possa contratar. Tem que se encaixar nos valores também, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau.